Bom dia! Eita, nós estamos num tempo precioso de palavras, de conhecimento, de meditação nas Escrituras. Quero te convidar a estar conosco nessa jornada. Desde janeiro nós estamos orando e lendo a Bíblia todos os dias. E aqui nós estamos fazendo esse devocional todos os dias pela manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse devocional. Estamos no livro de Neemias. Neemias está nos ensinando aí a entender sobre batalha, né? Sobre batalha espiritual, sobre intercessão. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo aqui, te mostrar dentro da palavra que conspiração existe, né? Pessoas que se levantam contra o seu propósito existe, mas também mostra pra gente a perseverança deles, né? A perseverança desse povo. Colocava você aqui, Juliana. Perseverante na tribulação. Isso que a Bíblia fala, né? Perseverar. É isso. Então aqui a gente está aprendendo com esse livro de Neemias, né? Alguns aprendizados muito, muito interessantes, tá? Talvez se você esteja passando por essa fase. E aqui a gente está tirando lições. Bem-vindo ao nosso devocional. Deus te abençoe. Sente. Deus abençoe, Deus abençoe. Juliana, deixa eu ver mais quem tá aqui. Luana. Sente. Rei dos Reis e Senhor. Deus abençoe. Chegamos nós. Bom dia, bom dia. Estamos no nosso devocional. Olha, se você ainda não tem o nosso PDF, nós temos um PDF com todos os livros que a gente está estudando, né? Que é a Bíblia toda. Mas nós estamos numa sequência. E essa sequência está em andamento, tá? Agora, você vai ler no seu tempo, você vai buscar no seu tempo, vai... Não se preocupe. O importante é você ler pelo menos 3, 6. Nosso propósito é ler 6 capítulos por dia. Ó, e a gente vai indo. Vou marcando aqui. Pela nossa sequência, já estaremos agora em Salmos. Só que aqui eu paro com vocês para a gente estudar um desses textos, né? Você vai ler na Bíblia em casa e aqui a gente para estudar um desses textos. Amém? É muito bom, né? Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Amém? Que Deus abençoe. É um prazer. Caluana, Marli, seja bem-vinda. Cris, Tânia. Tô vendo por aqui que o meu retorno hoje não tá voltando. Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Pra te adorar. Eu nada sou sem ti. Amém? Quem tá comigo aí? Vambora para mais uma manhã de aprendizado. Tá sendo forte, né? Aprender com Neemias. E agora, segunda-feira nós falamos do capítulo 4, oração desse capítulo, né? Nós vemos ali quanta embargo, né? Para poder ele vencer. Mas Deus foi com eles. Deus está sendo com eles. Agora a gente aprende nesse processo deles a questão da perseverança, gente. Perseverar é uma necessidade. Porque, assim, as lutas, a adversidade que vem, sim, elas são para nos paralisar, mas elas também nos ensinam.
ela nos fortalece para as próximas batalhas. Você vai ver aqui que a obra embargou, ficou um tempo parado, né? Mas eles voltam de novo, tá? Porque esse é o objetivo. Vou ver aqui se eu consigo voltar ao retorno, mas não estou conseguindo. Mas vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, Pai, que nós tivemos na tua presença. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, para entendermos a tua palavra. Ministra sobre nós, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que tu quer falar conosco nessa manhã. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Pai. Mas ministra no nosso coração, que o teu povo precisa ouvir, precisa entender. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro, assim eu declaro sobre nós essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler capítulo 5 de Neemias, que é o nosso devocional, hoje que eu estou trazendo para vocês. Agora eles apresentam aqui uma medida, né, contra a exploração, e depois no capítulo 6 fala sobre os planos contra Neemias, tá? A gente entende que então se levantou grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. O que está acontecendo aqui agora? Em Neemias, no capítulo 5. Abre aí para você ver. Durante a construção, surgiu uma crise econômica. Preste atenção. Durante a construção, a gente está falando, a gente faz sempre um paralelo para a nossa alma, para a nossa vida, né? Então, durante esse tempo, que está aqui no capítulo 5, né, estou resumindo para vocês, surgiu uma crise econômica entre os judeus. Então, no processo da nossa caminhada cristã, no processo de nós mudarmos, reconstruirmos a nossa história, colocar as coisas no lugar, pode surgir algumas crises, tá? Mas a gente precisa estar atento que você está num processo de construção, você está no processo de restaurar o seu altar com Deus. Vai acontecer coisas, tá? Então, devido à escassez de alimentos e às altas taxas de impostos, muitos foram forçados, né, a hipotecar suas propriedades e até vender seus filhos. Olha a situação que estava, como escravo para sobreviver. Neemias ficou indignado ao saber que os judeus estavam explorando seus próprios irmãos por meio de usura e outras práticas injustas. Ele convocou uma assembleia e repreendeu os nobres, os oficiais, olha. Então a gente vai enfrentar com isso aí às vezes, tá? Dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja. São crises que podem acontecer no processo da sua caminhada, tá? Ele convocou uma assembleia e repreendeu eles a temerem a Deus e a cessarem essas práticas. Eles concordaram em devolver as propriedades e perdoar as dívidas, comprometendo-se com juramento e agir com justiça. Neemias também destacou o seu exemplo pessoal. Olha isso. O seu exemplo pessoal, não cobrando imposto como governador e dedicando-se ao bem-estar do povo. Aqui, gente, a gente aprende um monte de coisa, né? Então, quando a gente está dentro de uma comunidade, numa sociedade, às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis. A gente precisa ter um espírito para ajudar e não para piorar a situação da pessoa, né? Então, assim, Neemias, ele era aquela pessoa consciente, estava ali como representante. Às vezes a gente fica vê determinadas situações, né? Uma opressão em cima do povo, uma cobrança indevida, ou até uma usura, né? Neemias chamou ele e falou assim: para com isso, são seus irmãos, são seus compatriotas. Então a igreja, ela é para abençoar, né? Nós estamos no ambiente, quando a gente percebe a situação, é para a gente poder agir com justiça. Tá, gente? O cristão. Então aqui serve para todas as áreas, tanto a área profissional quanto a área familiar, igreja, que eu aprendo aqui com ele.
ele teve esse cuidado de agir, né, nessa crise que eles estavam passando, porque eles estavam ali construindo os muros. Então precisávamos ter cuidado, né, com o povo. Então aqui dentro desse capítulo 5, ele fala sobre justiça social e liderança íntegra. Então se você não está no meio de pessoas que não estão tendo essa liderança íntegra, a gente tem que pensar. Então ele fala aqui de empatia, de ação contra a injustiça. Então Neemias demonstrou sensibilidade às necessidades do povo ao ouvir suas reclamações sobre exploração econômica, né? Então olha quanta coisa a gente aprende aqui dentro desse capítulo. Então sua reação de indignação o levou a agir contra a injustiça social, convocando uma assembleia para corrigir aquilo ali. Então, né, eram práticas abusivas que estavam dentro desse capítulo aqui. Outra coisa que a gente aprende aqui é o exemplo pessoal de integridade. Além de corrigir os erros, Neemias liderou pelo exemplo. Olha, renunciando privilégios pessoais e não cobrando impostos que lhe eram de direito como governador. Então, infelizmente, a gente vê muitas instituições, e às vezes eu estou falando até mesmo de igreja, né, que coloca um peso muito grande, né, nos liderados. E às vezes a própria liderança não tem um exemplo para dar. E cobra indevidamente. Pessoalmente também ele não tem exemplo. E Neemias se colocou aqui como exemplo. Olha coisa para a gente pensar, né? O bem-estar coletivo acima dos interesses pessoais. Então esse capítulo ele vem trazendo essa abordagem, né? E também agora ele vem falando aqui sobre a gente do capítulo 6. Vamos para o 6 agora. Planos contra Neemias. Agora eles estavam planejando contra Neemias para poder, né, conspiração e conclusão da obra. Então, quando você está fazendo uma grande obra, que você é uma pessoa de exemplo, que você é uma pessoa que está procurando andar na justiça, olha, não tem jeito, vai ter oposição, tá? Oposição, ela vem porque as pessoas estão acostumadas a viver e a praticar muitas coisas erradas, até mesmo dentro da igreja. Então, quando levanta um líder que vem querer botar as coisas direitinho no altar, vamos acertar aqui, gente, vamos corrigir isso aqui. Aqueles que não querem, que não se envolvem, que não têm compromisso com Deus, com a verdade, o que vai acontecer? Vai se opor a você, tá? E irmãos, muitas vezes, está ali dentro, né? Irmãos, estão sentando com você na mesa e você vai ter que ter firmeza, né? Você quanto líder, você quanto líder de grupo, vai ter que ter essa firmeza para corrigir, né, essa questão ali. Então a gente aprende isso com Neemias também. Vamos falar agora um pouco sobre essa parte do capítulo 6. Então os adversários de Neemias, olha o que aconteceu aqui. Quando Sambalate, Tobias, Gésem e o árabe e os restos dos nossos inimigos ouviram que eu tinha construído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Olha o que ele falou. Ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gésem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Oni. Ou seja, eles tentaram de outras formas e não conseguiu. E agora estavam conspirando para poder tirar Neemias de dentro do projeto. Então, os adversários de Neemias, incluindo Sambalate, Tobias e Gésem, tentaram diversas estratégias para impedir a conclusão dos muros. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Na nossa vida, vamos trazer um paralelo aqui, na nossa vida de libertação, né? A oração desse capítulo 6 é o discernimento para não deixar de fazer o que Deus está te mandando fazer. E nem fazer o que Deus não está te mandando fazer. Pegou aí? Então Deus está falando aqui para todo mundo. A oração desse capítulo 6 é discernimento para não deixar de fazer o que Deus está te mandando fazer. E nem fazer o que Deus não está te mandando fazer. Mesmo quando as brechas já estejam fechadas. Preste atenção.
O inimigo vai tentar nos tirar do foco daquilo que Deus nos mandou fazer, para nos colocar focado naquilo que Deus não nos mandou fazer. Então, aqueles vieram para poder distrair, tá? Eles buscaram atrair Neemias para reuniões fora da cidade com a intenção maliciosa. Então, dentro de um projeto, né? Dentro de uma construção, seja ela familiar que você esteja fazendo, né? Consigo mesmo, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento, né? Você está nessa vida de buscar corrigir as coisas. Vai ter momento que o inimigo ele vai arrumar pessoas para estar à sua volta, para te tirar desse projeto, para te tirar desse objetivo que você tem, ou até para colocar coisas que Deus não mandou você fazer. Então vamos prestar atenção aqui. Neemias, atrair Neemias para a reunião fora da cidade com a intenção de maliciosa, mas ele recusou, percebendo suas intenções. Aqui entra, sabe o quê? O discernimento. Discernimento espiritual é algo que você busca. Como é que eu busco, irmã Thalita? Oração e jejum. Uma vida de oração, uma vida de jejum e leitura da palavra. Deus vai te dar discernimento. Olha, isso aí não é para você entrar. Não vai com essa pessoa. Não ande com isso. Sai daí. É ou não é, gente? Falem pra mim. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Faz sentido? Só Deus. Só Deus para nos dar a vitória contra isso. Só por isso que muitas vezes a gente cai em práticas, em situações sem perceber. Mas por quê? Porque dentro, mesmo que você já tapou as brechas, mesmo que você está construindo ali a sua história, não para não, tá? Fica atento. Essa lição aqui é importantíssima para nós. Então deixa eu ler aqui com vocês. Sim, amém, olha, os irmãos estão dizendo, está fazendo sentido. Então aqui no capítulo 6 ele fala assim, ó. Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Entende, gente? Tem gente que desce. Tem gente que desce, vai lá, briga, discute, fala o que não deve, sabe? Então a gente precisa buscar discernimento a Deus. Tem pessoas que estão te sondando, tem pessoas que convivem com você, que tá ali. E, às vezes Deus permite. Você tem que ter sabedoria para lidar com isso, né? Sabedoria para dizer não, sabedoria para não descer para essa briga, para não discutir. Fala, eu estou fazendo uma grande obra, você está em jejum, você está em oração, você está buscando a Deus, você está no devocional, você começou o ano com 40 dias de oração, de jejum. Aí tu acha que vai ficar como? Sambalat e Tobias. Vai. Então, só que Neemias, ele tinha um discernimento. Ele falou, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. 4 vezes, olha o versículo 4. Neemias capítulo 6, versículo 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Outro ponto que a gente aprende aqui na sua construção de vida, de seja qual for a área. 4 vezes. Preste atenção. O diabo não vai desistir. 4 vezes ele impediu. Olha que situação. Né? Já pararam para pensar? Que não tem molezinha? Gente, é muita luta, é muita peleja, né? Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, que nos guarda, nos protege e nos dá discernimento pela palavra. Porque muitas vezes a gente tem perdido batalha porque o discernimento falta, né? Falta o discernimento. Mas
Deus te trouxe aqui para você entender que já desde isso é muito antigo, né? A perseguição, o povo de Deus, as lutas, né? É antiga. Mas a gente só vence como? Discernimento, estratégia. Olha a história do Neemias desde o início, como que ele fez oração, jejum, humilhou-se, né? Quem está aqui acompanhando. Então ele veio com estratégia, ele estava debaixo de bênção, ele estava debaixo de autorização, né? O rei autorizou, ele pegou carta, ele estava todo pronto. É isso que falta na gente, estruturar, capacitação. É isso que falta pra gente se estruturar com a batalha, tá? Capacitação. No nome de Jesus. Então, vambora. Deixa eu ver mais aqui. Que a gente aprende aqui. Além disso, ele fala aqui no capítulo 6 que eles buscaram atrair Neemias, né, para uma reunião fora da cidade, com intenção maliciosa, mas ele recusou, percebendo suas intenções. Também espalharam falsos rumores sobre uma suposta rebelião liderada por Neemias, tentando intimidá-lo. Além disso, contrataram falsos profetas, presta atenção. Tá tudo dentro do contexto, entendeu? Não pensa que às vezes o contra-ataque, a situação vai acontecer assim, vai vir lá de fora. Não, às vezes está dentro, tá? Contrataram falsos profetas para assustá-lo e levá-lo a pecar. Vamos ler isso? Olha, estou fazendo uma grande obra, capítulo 6. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Preste atenção, eu lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você que quer ser o rei deles. Olha aí, gente, falso testemunho. Estão dizendo por aí que você está querendo mandar, que você está querendo não sei o que, não sei o que. Que estão dizendo por aí. Então o diabo começa a jogar na cabeça das pessoas, porque você está construindo uma obra, uma grande obra. Isso aí você pode pensar em todos os âmbitos da sua vida. Tanto no casamento, tanto na vida sentimental, profissional, ministerial. Então você está numa construção de uma grande obra. Vai começar a jogar na cabeça deles maledicência. Ah lá, tá vendo? Tá querendo aparecer, tá querendo ser maior, tá querendo ser melhor. É isso. Fizeram uma carta, gente, dizendo o que Neemias estava querendo, ó. Você está reconstruindo a muralha também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. Pois alguns profetas, alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar ao ouvido do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Ai, gente, dá até vontade de rir, né? Parece que a gente vive isso nos dias de hoje. Pessoas conspirando. Ainda botou profeta no meio, né? Botou gente no meio. Vocês já viram isso por aí ou não? Fala aí pra mim. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Gente, está escrito na Bíblia isso, ó. Neemias capítulo 6, versículo 8. Olha a resposta de Neemias. Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Gente, as pessoas inventam coisas. Vêm falar coisas que não tá acontecendo. Mas por quê? Preocupado com você, com o que você está crescendo, com o que você está desenvolvendo, que você está fazendo uma grande obra. Tem alguém aí que já viu esses negócios por aí?
Neemias falou assim, para, esse negócio é coisa da tua cabeça. Vou ficar... Olha a mente, né, sendo bombardeada. Se você não tiver alicerçado no propósito que Deus mandou você fazer, você fica assim, ó, abalado. Por isso, para começar um projeto, começar uma obra, uma construção, seja na área emocional, qualquer área que for, você precisa estar bem alicerçado, gente. Olha a irmã falando aí, eu vejo e vivo o tempo todo misericórdia. Coisa da tua cabeça. Mas a gente tem que ter misericórdia, né? Porque quem julga, quem faz justiça por nós é o Senhor. Mesmo diante de uma afronta, mesmo diante de algo muito injusto contra nós, quando você tem o Senhor na sua vida, quando você tem sabedoria, discernimento, entendimento da palavra, nós não podemos agir da mesma maneira. Nós não podemos revidar da mesma maneira. Porque a justiça pertence ao Senhor. Às vezes vai aparentar que você está perdendo, né? Vai aparentar que você está sendo injustiçada. E às vezes vai estar até mesmo. Mas se você falar, Deus, olha isso aí, o Senhor está na minha frente, o Senhor está fazendo essa obra em mim. Eu não vou responder, eu não vou brigar. O Senhor me dá estratégia e sabedoria. E aí ele vai acontecer algo, porque Deus que vai permitir, tá? Aí ele falou assim, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Meu Deus. Olha o que eles diziam, gente. Não vai concluir. Sabe aqueles crentes que fazem aquelas orações gospel, né? Oração contrária. Vamos orar aqui, irmã. Orar para quê, irmã? Não, vamos orar para Deus agir, fazer não sei o quê. Porque eles não estão concordando com a obra que está sendo feita ali. Mas, ó, foco no propósito. Foco, olha para frente, Deus me dá estratégia. Neemias estava o tempo todo animando o povo e trazendo atento. Não desço, não vou, não falo. Estão caluniando de mim, problema de vocês. Vai lá, conversa com o rei, conversa com o dirigente, conversa com o presidente. Mas você vai falar, é mentira, tá aqui as provas, eu tenho base, eu tenho alicerce, eu tenho prova. Então é isso aí, gente. O negócio é forte. Se vocês não entenderem que a gente tá numa batalha espiritual e a batalha espiritual é aqui, ó. Não é a gente na mão, no braço? Não é. Tá? Quem vai na mão, no braço, é o homem carnal. O homem carnal. Então, Neemias, tu vê aqui, ele tava assim, se protegendo, né? Ele tava com todo mundo trabalhando, fazendo, com a mão fazia a obra, com a outra com a espada empunhada. Por quê? Para se defender. Para se defender. Então, hoje a nossa defesa é a palavra de Deus. Entendeu? A defesa é a palavra de Deus. Vou ver aqui se tem mais gente. Deus abençoe Douglas. Entrou Marli, Valquíria, Fátima, Doralice. Deus abençoe a vida de vocês. Então, gente, olha quanto que nós vemos aqui. Além disso, contrataram falsos profetas. Ele disse assim, ó, tem uns profetas que falaram, ainda vai ter gente que você vai olhar assim, meu Deus, mas o irmão, a irmã ainda está também envolvida nisso. Não é aquela mulher de oração de Deus está lá envolvida também. Por quê? Porque está com o coração também ferido, magoado. Está com o coração não tratado. Tem muitos profetas, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que não foram curadas emocionalmente ainda. Aí entra nesses engodos. Entendeu? Entra. Por quê? Porque não foi curada. Porque quem é curado emocionalmente não entra em confusão. Não, irmã, vamos fazer de outra forma. Não precisamos bater de frente, precisamos entrar nisso, naquilo. Entendeu? Ele falou aqui, ó, nada disso que vocês estão dizendo aconteceu. Você está inventando tudo.
O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largaram a obra e ela não será concluída. Não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aí ele foi orar. Deus, fortalece as minhas mãos, porque tem hora que, né? Tem hora que fica difícil. E é um momento que você para orar, para jejuar. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Eita Deus, muito corajoso esse Neemias, né? Sabe por quê, gente? Quando você está alicerçado pelo conhecimento, pela estratégia do céu, pela oração, pelo jejum. Entendeu? Olha o que ele falou. Você acha, né? O pessoal falou assim, Neemias, vamos entrar no templo, fechar as portas, porque esses homens vão aqui para matar você. Ele falou, você acha que um homem como eu fugiria? Cadê as mulheres intercessoras aí? Cadê os homens intercessores? Homens de guerra, de batalha. Busca o Senhor. Consagra. Consagra-se a Deus. E não foge não. Fala, ó Senhor, eu estou aqui. Tá? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Olha. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Gente, olha, eu sei que vocês passam por coisas assim parecidas. E aqui a gente está falando de crente, a gente está falando de um povo, tá? Então, pessoas que vão chegar para você subornadas, com malícia, porque ouviu lá atrás, ou se reuniram numa casa, se reuniram para falar, para poder maquinar, e vão chegar para você para dar um conselho, porque, né, tem acesso a você. Olha, o que você acha, né? Será que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você tem discernimento do céu, pode ser a pessoa que for, você vai falar, não, isso não é Deus, não. Isso não é Deus. Entendeu esse negócio? Se você tem discernimento do alto, se você tem convivência com o Espírito Santo, você pode ser a pessoa que está sentando do teu lado. Você vai falar, não. Já, ó. Então ele falou assim, você acha que um homem como eu fugiria? Então percebi, o que é percepção? Discernimento. Percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Então, gente, ó, infelizmente, dentro do nosso processo de construção, de libertação, você vai passar por essas coisas, tá? Mas busque conhecimento, busque discernimento, busque pessoas que possam te ajudar, né, te orientar, pessoas que vão dizer para você, pessoas que vão te instruir, tá? Chega para mim muitas pessoas para conversar, né, dentro do mapeamento, nas nossas orientações, no momento que eu estou conversando, trazem situações das suas igrejas, eu falo assim, meu Deus, né? E ali eu tento mostrar dentro da palavra o que a Bíblia diz, né? Então a pessoa pergunta assim, o que a senhora acha da sua experiência? Eu falo assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Então a gente vê que existe essas facções, essas amarras, esses engodos, né? Em todos os lugares. Então eu percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate havia subornado.
Para isso subornaram para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar. Olha, para que pudesse atacar minha reputação e me afrontar. Vão querer atacar sua reputação. O diabo, ele é o acusador. Então, ele estava arrumando um engodo para que Neemias entrasse e ele caísse em falha, em falta. Olha, gente, olha a estratégia desse homem, olha o discernimento que ele tem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram. E também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. O que Neemias fez? Entregou na mão de Deus. Falou, olha Deus, lembra desse Tobias, Sambalate e da profetisa Noadias e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Então, gente, vai pro teu quarto. Fala, Deus, olha essa situação, Pai. Olha essa coisa que estão armando contra mim. Deus, olha o que falaram, Deus. Pesa o meu coração e pesa o coração dessa pessoa. A reconstrução da muralha é terminada. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram isso, vou até marcar aqui. Quando todos os inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu propósito, no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Não foi pela tua mão. Então eles vão ver, o teu inimigo vai ver assim, né? Realmente ela está construindo uma grande obra. E tudo que nós tentamos, fofoca dali, palavra dali, tentar dali, não deu certo. É a mão de Deus que está com ela, é a mão de Deus que está com ele. Gente, a Bíblia é clara, está tudo aqui, ó. Então, esse livro está falando de batalha espiritual, está falando de libertação, de intercessão. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui nesse capítulo 6, né? Mesmo quando as brechas já estão fechadas, o inimigo vai tentar nos tirar do foco daquilo que Deus nos mandou fazer. Tá? Então, deixa eu ler aqui para finalizar. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias e cartas todas vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque eram genro de Secanias, filho de Ará. E ao seu filho Joanã havia casado com a filha, ou seja, todo mundo ali, um tinha familiaridade com o outro, né? Também falaram das suas boas ações na minha presença e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Então, deixa eu concluir aqui. Os adversários de Neemias, incluindo Sambalate, Tobias, Gerson, tentaram diversas estratégias para impedir a conclusão do muro. Então, talvez você esteja agora do Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo comece a falar para você. Nessas suas tentativas, das tuas construções, Você sempre vai ouvir no meio do caminho alguém que está com má intenção, ou que duvida de você, escarneia, zomba. Mas você não tem um alvo, você não tem um propósito? Vamos embora, fica para frente. Mas eu sei que essas coisas muitas vezes vai te paralisar. Então, cuida das suas emoções. Dentro da mentoria, a gente tem uma aula de cura interior, que a gente fala sobre várias feridas. Porque nesse processo, a gente precisa se cuidar. Porque às vezes, nos abala. O que falam de nós, o que a gente ouve dentro de casa, abala. Mas se você tem um propósito na construção, vai em diante. Eles buscaram atrair Neemias para a reunião, né, para fora, com intenção maliciosa, mas Neemias ficou firme. Além disso, contrataram falsos profetas para assustá-lo, levá-lo a pecar. Buscaram desacreditá-lo. Muitas vezes vão desacreditar você na frente de seja lá quem for, tá?
Apesar dessas tentativas, Neemias manteve sua integridade e foco na missão. Amém? Foco na missão. Graças à sua liderança e à determinação do povo, os muros foram concluídos em 52 dias, causando temor entre os inimigos, ao reconhecerem que essa obra foi realizada com a ajuda de Deus. Você realmente foi Deus. É Deus na vida dele. É Deus na vida dela. Não tem problema, eles vão ver Deus agindo no seu favor. Então, esse capítulo ele ressalta a importância de uma liderança, né, justa, corajosa, da unidade do povo, né, diante da adversidade, da confiança inabalável em Deus para superar os desafios. Olha quanta lição preciosa nós tiramos aqui. E ainda, concluindo mais ainda, deixa eu ver vocês aqui, ó. Tá fazendo sentido aí? Deus está falando com você? Então é isso. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, está passando aqui, está vendo pelo canal do YouTube. Essa é um devocional que nós fazemos todos os segunda, quarta e sexta. E hoje nós estamos no livro de Neemias. Tá? Estamos lendo a Bíblia e pedindo a Deus direcionamento, discernimento para a gente poder entender, né? Através da palavra o que Deus tem para nós. Tá vendo aí? Como é que a Bíblia tem estratégia para tudo? A Bíblia tem, gente. Por isso que Deus fala, por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Porque aqui te fortalece, te dá estratégia, te dá autoridade. Se você não lê Bíblia, você vai ficar ouvindo o que estão falando somente lá no púlpito. Então Deus quer que você vá além. Deus quer que você vá além. Além dos muros. Vamos além dos muros, tá? Aqui. Neemias. Mesmo quando as brechas já estavam fechadas, os inimigos vão tentar nos tirar do foco. A gente aprende também que nem tudo que é dito em nome de Deus está no foco divino. Entrar no templo e fazer o que é da alçada do sacerdote não era o que Neemias deveria fazer. Tem gente que está se escondendo dos desafios de Deus dentro do templo. Olha aí. Toma mais essa aí para você, que está aqui comigo. Tem gente que está se escondendo dos desafios de Deus dentro do templo. Este é o melhor lugar para se esconder do propósito de Deus. No templo da religiosidade. Né? Há a necessidade de discernir as vozes dos falsos profetas que querem nos tirar do foco da libertação e assim ofuscar a nossa liberdade como libertadores, como cristão. Você está buscando libertação para a sua vida? É isso. O inimigo tentou criar um constrangimento entre a autoridade de Neemias e sua liderança, o rei. Como é importante você que está em busca da sua libertação, saber escapar e não morder essas iscas malignas, sondando as motivações e as ações para saber se elas estão sobre a bênção. Olha, gente, é muita coisa que tem aqui, né? Dá pra gente ficar aqui, ó. Muita coisa pra gente aprender. A gente aprende aqui também, ó. Neemias enfrentou rumores, falsas acusações que visavam intimidá-lo, desacreditá-lo. Sua capacidade de reconhecer essas táticas e não se deixar abalar destaca a necessidade de discernimento que eu falei para vocês. E confiança em nossa integridade. Como que ele discerniu, né? Aqui, ó, nesse momento, ele falando assim, 4 vezes eles vieram a mim, estou fazendo uma grande obra. Ele fala, eu percebi que eles estavam querendo me colocar no engodo. Então, olha, fazer a leitura do lugar. Não seja ingênuo. Mas, Madalita, pessoas que estão comigo, estão sentando comigo na mesa. Não sejam ingênuos.
Você não está fazendo uma grande obra? Você não está com foco? Você não está com um propósito na mão? Você acha que quem é que vai te perturbar? Que vai usar para poder te desestabilizar? Quem está perto mesmo. Então, nessa tua construção de libertação, de reconstruir seu casamento, de reconstruir sua vida financeira, de reconstruir seu ministério, foca no conhecimento, busca Deus, estratégia, oração. Vai ter vitória. E eles vão ver, vai chegar no final e vai falar assim, verdadeiramente, o Senhor é contigo, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Entendeu isso? Então não tem o que fazer. Nós passamos sim por prova e não tem o que fazer, gente. Olha o Douglas aí, ó. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui, ó. A liderança de Neemias foi marcada por uma profunda confiança em Deus, evidenciada por sua constante oração e alinhamento com as escrituras, né? Sua vida de oração e obediência à palavra serve como exemplo de como devemos buscar orientação e força em Deus para enfrentar desafios, cumprir nossas responsabilidades. A gente aprende aqui também que mesmo perseverança diante da oposição, mesmo diante das ameaças de conspirações, mesmo diante da ameaça de conspiração, Neemias perseverou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Sua determinação, preste atenção, resultou na conclusão bem-sucedida da obra em tempo recorde, demonstrando que a perseverança aliada à fé pode superar obstáculos. Então, gente, eu sei que tem hora que a gente para, tem hora que a gente precisa respirar, tem hora que a gente precisa cuidar das emoções, porque a perseguição é muito grande, né? Os ataques na mente é muito grande. Inclusive, eu indiquei um filme, eu vou indicar aqui pra vocês, que é a Oficina do Diabo, tá? Não tem nada assim de efeitos especiais, coisa não. Preste atenção no diálogo, no que acontece ali dentro, na estratégia que o inimigo usa para jogar na mente das pessoas, tá? Esse filme é de uma... Deixa eu ver, tem mais ou menos 2 meses, eu acho, ou mais, que ele foi lançado. Brasil Paralelo, tá? Que lançou esse filme, o primeiro filme deles. Tá muito legal e vai trazer aí muitos insights para vocês perceberem essas batalhas espirituais que acontecem, olha. Tá? Porque a estratégia do inimigo é te desmoralizar, desmotivar, te desacreditar você diante das pessoas, diante do seu cônjuge, diante de todo mundo, dos filhos. Mas se você buscar estratégia e autoridade em Deus, você vai vencer. E eles vão reconhecer o poderio de Deus na sua vida. Quando eu comecei a reconstruir minha história, né? Quando eu comecei a estudar sobre libertação, batalha espiritual, fui às escolas de libertação para isso, eu comecei a aplicar na minha vida, porque eu vi quantas coisas eu precisava colocar no lugar. E eu falo de todas as áreas, tá? A área financeira, a área espiritual, a área emocional, né? Relacionamento, casamento, filhos. E eu comecei a buscar conhecimento dentro disso que eu ensino para vocês e fui botando as coisas eu sozinha, entendeu? Porque uma coisa, preste atenção, Deus dá a visão para você. Deus chama você dentro da sua casa para construir um muro. E muitas vezes eu queria que, por exemplo, meu esposo, né, meu pastor, meu esposo é pastor, e eu falava assim, ele não tá vendo o que eu tô vendo? Ele não tá percebendo o que eu tô percebendo? Não tava. Por quê? Porque Deus está fazendo com você. E você tem que ter estratégia para não ceder. E aí eu tive que tratar as minhas emoções, algumas feridas, algumas curas, para eu saber lidar sozinha, sem muitas vezes depender de que ele... Não, você tem que ver também, você tem que saber também. Não tem. Porque o problema é contigo. É você que está construindo um muro, Neemias. E você que tem que animar o povo. Porque foi você que viu, foi você que está com discernimento. Deus te chamou para esse tempo. E aí, gente, eu fui construindo minhas histórias dentro de casa, tive que
sentar para conversar com muitas coisas que Deus foi me mostrando na construção dos meus muros aqui, sentar para botar as coisas em ordem, para algumas coisas deixar de fazer, outras acertar. E às vezes eu tive que enfrentar muitos nãos, porque ele não estava entendendo. Eu tive que recuar em alguns momentos, e em alguns momentos Deus abriu as portas para eu fazer. E foi me dando os recursos, foi me dando a estratégia inteligente. Dentro da minha mentoria, tem lá a mentoria na área das finanças, que está dentro da plataforma, que você recebe de bônus, né? Inclusive, gente, dia 1º abre as inscrições, tá? Dia 1º, depois a gente vai colocar no grupo novamente, já está aberta as inscrições para a mentoria Vida Plena. É um tempo de transformação, de conhecimento. Foi assim que eu fui moldando minhas coisas, fui construindo meus muros. Quer construir muro? Busca conhecimento, tá? Meu povo perece por falta de conhecimento. E ali dentro da mentoria, dentro da plataforma, tem várias aulas que eu dou, ensinos, e um deles foi dentro da área da finança. Tá tudo dentro da plataforma. Tem aqui avulso, mas se você vem para a mentoria, você tem tudo lá dentro, como bônus, na área da sexualidade, na área da finança, e as outras aulas que eu já fiz na primeira turma. Tá tudo lá gravado, vocês vão ter acesso, mais 4 aulas ao vivo que eu vou fazer com vocês. E quem desejar e quem quiser também tem o pacote. Dentro do pacote você tem um tempo comigo para fazer o mapeamento individual, tá? A gente faz pelo Google Meet individual, só eu e você e o Espírito Santo, né? E os céus. Então, eu comecei a ter que buscar estratégia dentro dessa construção e conhecimento. Como é que eu lido agora com essa situação? Porque ele não está tendo essa visão que eu estou tendo. E aí Deus foi me dando, gente. É muitos detalhes. Deus foi me dando os detalhezinhos. Os momentos certos. Teve um momento de crise, teve um momento que eu tive que ouvir que eu não queria, teve. Mas hoje, presta atenção, hoje, o meu esposo, todos que estão à minha volta, familiares, louvam a Deus pelo que Deus está fazendo na minha vida. Vê se a mão de Deus foi com você. Entendeu o que aconteceu com Neemias? No final, eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com você. Mas teve quebradeira, teve choradeira, teve vontade de chutar o pau da barraca, teve tudo. Mas eu voltava, eu respirava e Deus me dava visão e eu, de novo, ali, no propósito. E ao mesmo tempo a gente na igreja local, né? Porque nós dirigimos igreja presencialmente. Eu aqui com o Ministério Vida Plena online, construindo meus muros, construindo minhas histórias, reestruturando o meu casamento, a minha vida financeira, onde eu consegui fazer a faculdade, né? Que eu estou fazendo a faculdade de psicologia. Foi quando eu consegui estruturar toda a reconstrução da minha vida financeira. Para poder, Deus foi me dando a estratégia. Então, gente, não é assim, ó. Quando você vem para cá, o primeiro passo que você vai ter é tomar conhecimento de tudo, orarmos, cancelarmos, ajustarmos, e agora Deus vai começar a abrir tua visão, botando as coisas no lugar, as portas vão se abrir, as coisas vão se encaixando, você vai ver. É incrível, gente, é incrível. É uma caminhada agora, tá? E outra coisa, mesmo depois que a brecha foi tapada, ele falou aqui, ó, o povo não desistiu não, tá? Mesmo depois que as brechas, ó, tinha reconstruído o muro, as muralhas, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões. Sambalate e Gesso mandaram dizer a mim. Então, ou seja, ele já tinha fechado as brechas. Então vai ser uma vigilância constante. Só que agora você está muito mais preparado do que no início, do que você começou. Você sabe como responder. Você sabe a estratégia da oração do jejum. Foi onde eu comecei a prática do jejum de 40 dias. Foi tudo isso. Então não pensa que
eu tô aqui nessa condição de liderança, de ensinando vocês, porque eu vivi e vivo. Por isso que eu tô ensinando. Porque senão não permanece. Não consegue permanecer. Hoje nós temos um grupo de intercessora no Ministério Vida Plena, que é um ministério online, que trabalha conosco aqui. Tem, né, seus ofícios nas suas igrejas. Elas também são membros de igreja, mas estão aqui também ajudando na nossa sala de oração, nos nossos encontros. Mulheres que estão sendo curadas, trabalhadas, restauradas, que estavam também aí, tentando construir os muros, tentando restaurar, e só Jesus. Então, gente, não é fácil, tá? Para ninguém. Ó, nem foi para Neemias. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Isso acontece comigo, eu percebo as coisas e muitas vezes ficava sem entender como ele não via as coisas dentro de casa, na igreja, e também ele não percebia. Agora estou entendendo. É isso aí. Senhor, me dá força, essa força me firma com o Senhor. Então, ó, nossa irmã Vera falando, as irmãs contando aqui os testemunhos. Gente, olha a história de... Pega as outras lives que eu fiz de Neemias, tá lá no YouTube, tá? Todas elas eu vou colocando. Vai vendo desde o início. Esse homem ele estava no cativeiro. Mas Deus deu uma palavra. Ele estava debaixo de uma palavra. Vamos lá. Primeiro ele sentou, ele chorou, ele rasgou as vestes, ele se humilhou, ele pediu perdão. Ele confessou pecado dele e da nação dele. Vai lá, desde o capítulo 1 para você ver de Neemias. E Deus começou a abrir a porta. O rei olhou para ele e falou assim, tá com a cara triste. Deus já começou, ó, a mover o mundo espiritual. Mas primeiro tem que ter o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aí ninguém quer passar por isso, né? Essa parte da humilhação, de confessar pecado, de restaurar os altares. Senão não vai sustentar, porque Tobias, Sambalate vai vir com força. Quando eu falo Tobias, Sambalate, é gente de fora, é gente de dentro, é gente que dorme contigo, é gente ali. Vai usar a mente, a boca deles. Aqui no texto diz que eles começaram a falar coisas que Neemias falou assim, não, eu jamais falei isso, é coisa da cabeça de vocês. Vocês estão inventando tudo isso. Ou seja, o inimigo vai jogar seta na cabeça das pessoas que estão do teu lado para falar coisa para você que você falou assim, não, eu não falei isso. Eu não tô querendo dizer isso com a minha construção. Mas ele vai distorcer. Ele vai distorcer. E aí você precisa estar curado emocionalmente para lidar com isso. Senão você vai bater boca, você vai brigar, você vai contender também, aí pronto. Você fez o jogo do que eles queriam, só para te caluniar. Ah lá, tá vendo? Ó, bateu boca, saiu daqui da igreja dessa forma, daquela forma. Gente, ó, Deus me deu estratégia o tempo todo. Deus já falou para mim, ó, vocês não vão ficar muito tempo na igreja física. Mas você pensa que a gente, só porque Deus já tinha falado, não. Foi os melhores meses e anos da minha vida que eu me dediquei ao Senhor. Foram os últimos anos quando a gente saiu da igreja física. Eu fiz o melhor e com atenção, com estratégia. Quem está aqui sabe disso. Por quê? Porque eu sabia que Tobias e Sambalate estava doido para querer que a gente saísse de uma forma... Ah lá, saiu rebeliado, saiu de uma forma assim, saiu não. Saímos debaixo da bênção, saímos com a igreja viva, tanto espiritualmente como materialmente. A igreja limpa. Saímos na bênção, fomos lá e sentamos diante do pastor, presidente, aqui, pastor, a igreja. Vai lá. Se Deus falou para vocês, então vai em paz. Entendeu? Então, assim, é preciso preparo, é preciso estratégia, mas Sambalate e Tobias estavam tudo querendo. Não. A gente vigiou o tempo todo. Então, por quê? Conhecimento, estratégia, jejum, oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe, compartilha essa live. Eu sei que tem muita gente
está se identificando com o que eu estou falando. Mas Deus é bom para nos... Eu estou pregando a palavra, está dentro de Neemias, tá? Então eu vou, cada dia o que está aqui apresentando, eu vou ensinando a vocês. Deus abençoe. Deixa eu orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado, Pai, pelas essas palavras, pelas essas orientações. Deus, Espírito Santo, fala melhor nos corações. Fala melhor no coração de cada um deles, Pai. Cura, Senhor, as almas. Cura, Senhor, as feridas. E ajuda, Senhor, nas estratégias, Pai. Dá discernimento ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te peço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.